Bom, então podemos começar. Na primeira parte de hoje, nós iniciamos com células, tecidos e órgãos do sistema imune. Então, aqui a gente vai ver muita coisa que nós vimos na semana passada. Então, já serve até como uma revisão também. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Começando com células, a gente vai entender primeiro qual é o papel dos fagócitos. Os fagócitos são células que, quando ativadas, vão emitir essas projeções membranosas, chamadas de pseudópodes, e vão internalizar um determinado micro-organismo ou partícula infecciosa. E a partir do momento em que eles fazem essa internalização, esse micro-organismo ou essa partícula passa a se concentrar no interior da célula fagocítica ou fagocitária, onde ele será então destruído. E quem são os principais fagócitos do sistema imune? São os neutrófilos e os monócitos e macrófagos. Os neutrófilos também são chamados de leucócitos polimorfonucleares. E por quê? Porque o aspecto do núcleo deles pode ser variado. Já os monócitos e os macrófagos compõem o sistema mononuclear fagocitário. Por quê? Porque o núcleo deles sempre vai se apresentar apenas em uma forma. Então, começando com os neutrófilos. Os neutrófilos são a maior população de leucócitos encontrada na circulação sanguínea, além de também serem as primeiras células a migrarem para o sítio de uma infecção quando há a entrada de um determinado agente infeccioso. Os neutrófilos são produzidos na medula óssea, sendo terminalmente diferenciados, ou seja, são células que, uma vez neutrófilos, não se dividem mais. Então, a gente pode entender essa questão de terminalmente diferenciados, que, uma vez que o neutrófilo se torna uma célula madura, ou seja, o neutrófilo é um neutrófilo propriamente dito, ele não passa por nenhum processo de divisão celular adicional. Além disso, como eu falei para vocês, são células chamadas de polimorfonucleares, porque o núcleo dessas células, na verdade, pode se apresentar com 3 a 5 lobos nucleares. E o que são lobos? Lobo é um nome bonito para divisão. Então, o núcleo dos neutrófilos pode se apresentar com 3 a 5 divisões. Então, aqui, nessa foto maior, nós vemos 3 lobos, 1, 2, 3, e nessa menorzinha nós vemos 4, 1, 2, 3, 4. Então, é por isso que eles são chamados de polimorfonucleares. Além disso, os neutrófilos apresentam no seu citoplasma diversos grânulos, e essencialmente eles são divididos em grânulos específicos e grânulos aurofílicos. Os grânulos específicos são aqueles grânulos que vão conter uma grande variedade de enzimas no seu interior. E quando os neutrófilos são ativados, eles vão liberar o conteúdo dessas enzimas. Já os grânulos aurofílicos são grânulos que, na verdade, consistem em lisossomos. E uma vez que o neutrófilo fagocite um determinado micro-organismo, esses grânulos aurofílicos irão atuar ativamente na destruição desse micro-organismo. Além disso, os neutrófilos são células que sobrevivem pouco tempo no sítio da infecção, combatendo aquele determinado agente infeccioso. Eles sobrevivem de 1 a 2 dias, no máximo 3 dias. Então, eles tendem a se concentrar nas fases iniciais da imunidade inata. Já os monócitos e os macrófagos, como eu falei anteriormente, são as células do sistema mononuclear fagocitário. Essas células, elas se formam a partir de um precursor comum lá na medula óssea. Esse precursor, ele então irá se diferenciar em um monoblasto que migra para o sangue, e lá ele se desenvolve em um monócito, que passa a circular na corrente sanguínea. Então, os monócitos são essas células que apresentam um núcleo em forma de feijão, e eles também vão conter vários grânulos e algumas estruturas no seu citoplasma, como os próprios lisossomos. O ponto é que os monócitos são aquelas células do sistema mononuclear fagocitário presentes no sangue. Quando os monócitos migram para um tecido qualquer, eles se diferenciam em macrófagos. E, a depender do tecido onde este macrófago seja encontrado, ele recebe diferentes denominações. Por exemplo,
Os macrófagos no sistema nervoso central compõem a micróglia. E os macrófagos lá no fígado são chamados de células de Kupffer. Mas, no fim das contas, é tudo macrófago. E os macrófagos eles vão apresentar diferentes funções a depender do estímulo que torna essas células ativas. Por exemplo, os macrófagos atuam na fagocitose, que é exatamente aquele processo de emitir pseudópodes, envolver uma partícula estranha, levar essa partícula para o interior da célula e lá destruí-la. Além disso, eles também atuam na produção de citocinas. E o que é citocina? As citocinas, elas são proteínas. Então, citocinas são moléculas proteicas, são proteínas que são produzidas por várias células do sistema imune, como os macrófagos. E essas citocinas, elas irão atuar inibindo, modulando ou mesmo estimulando a resposta imune de outras células do sistema imune. As citocinas tendem a ser produzidas realmente apenas quando há o estímulo antigênico, ou seja, quando há o estímulo da presença de um agente infeccioso. Além disso, os macrófagos também podem atuar como células apresentadoras de antígenos, que são aquelas células que irão literalmente apresentar antígenos a linfócitos imaturos, tornando-os ativados. Os macrófagos também atuam no reparo tecidual, o que pode ser a partir da fibrose, que seria a formação de um tecido novo, ou angiogênese, que é a partir do estímulo da formação de novos vasos sanguíneos. E por fim, é interessante destacar que os macrófagos sobrevivem por mais tempo nos sítios de inflamação. Então, se nas fases iniciais de uma infecção os neutrófilos tendem a ser as células predominantes na imunidade inata, os macrófagos tendem a ser as células predominantes na imunidade adquirida, na imunidade tardia. Por quê? Porque quando a imunidade adquirida se desenvolve, não quer dizer que a imunidade inata acabou, quer dizer que elas passam a atuar concomitantemente, ou seja, simultaneamente. Então, nesse meio tempo, quando a imunidade adquirida se torna ativa, os macrófagos continuam lá na luta contra o agente infeccioso. E eles tendem a ser as células predominantes, e como eles tendem a ser as células predominantes nessas fases mais tardias, então eles também são mais ativos nesse momento. E aqui também é interessante mencionar que os macrófagos não são células terminalmente diferenciadas. Então, ao contrário dos neutrófilos, é possível que, por estímulos químicos, os macrófagos passem por novos processos de divisão. Agora, entrando em outros leucócitos que não são fagócitos, tá? Nós temos os mastócitos, eosinófilos e os basófilos. Os mastócitos são células intimamente relacionadas às doenças e às respostas alérgicas. Essas células apresentam vários grânulos no seu citoplasma. E esses grânulos, eles são repletos de mediadores da inflamação, entre eles a histamina. Então, quando os mastócitos são ativados, a gente fala que eles degranulam, ou seja, eles liberam o conteúdo desses grânulos, como a histamina, e essas substâncias, então, irão atuar em vários pontos de reações alérgicas, de reações inflamatórias. Então, é uma célula muito associada à intensidade de uma reação alérgica ou de uma doença alérgica. Já os eosinófilos são as células mais associadas às infecções por helmintos. Se em qualquer momento vocês virem uma infecção por helminto ou escutar falar em infecção por verme, as duas primeiras coisas que vocês têm que lembrar é de eosinófilos e IgE. Não tem para onde correr. Falou de verme, já lembra de eosinófilo. Então, os eosinófilos são células que também possuem grânulos no seu citoplasma, e esses grânulos eles têm um conteúdo enzimático que irão atuar destruindo, lesando a parede celular, a parede externa, que a gente entende como o tegumento de vermes, de helmintos. Então, os eosinófilos são células muito prevalentes quando há alguma infecção por helminto em curso. Já os basófilos são células muito relacionadas aos mastócitos, tanto é que eles podem ser encontrados nos mesmos
tecidos nas mesmas regiões, como pele e mucosas. Só que aqui muita atenção para o póden, porque apesar de serem células muito relacionadas aos mastócitos, o papel dos basófilos na reação imune, no sistema imune, ainda é incerto, não é bem definido. Então, esses são os principais leucócitos que a gente costuma chegar na imunologia já conhecendo. Temos também... Oi. Eu só ia perguntar para repetir o que seriam os mastócitos. Eu só pego a parte que são associados a doenças alérgicas? Desculpa, eu não entendi. Seria em relação aos mastócitos. Uhum. Qual seria a função deles, que eu não escutei direito? Tá. Então, os mastócitos, eles possuem vários grânulos no seu citoplasma. E esses grânulos, eles contêm um conteúdo muito rico em mediadores da inflamação. Então, são substâncias que, quando liberadas, irão estimular a inflamação. E um dos principais mediadores encontrado nos grânulos dos mastócitos é a histamina. Então, a histamina é uma substância muito associada a reações e a doenças alérgicas. Então, os mastócitos são as células da linha de frente de defesa quando eu tenho alguma doença alérgica ou quando eu tenho alguma reação alérgica, exatamente por esse conteúdo rico em mediadores da inflamação. Obrigado. Já os basófilos, que a Josana também pediu para eu repetir, os basófilos, eles são células muito relacionadas aos mastócitos. Tanto é que eles também podem ser encontrados junto a essas células na pele, nas mucosas, por exemplo. Agora, eu chamei a atenção para o póden pelo fato de que essas células não são muito frequentes na corrente sanguínea, no sangue periférico. Então, o papel delas na imunidade não é claro, é incerto. Então, acaba que mesmo que você procure assim muito extensivamente, é até difícil achar qual é o papel concreto dos basófilos na imunidade. Acredita-se que eles também têm um papel de mediadores da inflamação, mas qual é o papel concreto mesmo, ainda não se sabe. Então, aqui nós vimos os principais leucócitos que participam da nossa resposta imune. Passando agora para as APCs, APCs são as células apresentadoras de antígenos. E a principal APC é a célula dendrítica. Então, as células dendríticas são as APCs mais especializadas. E essas células atuam apresentando antígenos a linfócitos T de tatu imaturos. Eu até coloquei em outra cor para ficar bem claro que células dendríticas são APCs para linfócitos T imaturos. Então, essas células estão presentes em tecidos linfóides, epitélio de mucosas e parênquima de órgãos. E o que elas fazem? Oi. Esses linfócitos T imaturo é o mesmo que Naive? Sim. Não, desculpa, me confundi. Não são. Os linfócitos, quando a gente fala em linfócito T naive, são células que ainda não... Não, na verdade você está certa, é porque eu confundi. Eu tenho até que falar disso com vocês mais pra frente, mas agora eu me confundi. Você está certa, desculpa, Brenda. É isso mesmo que você falou. Os linfócitos T imaturos é a mesma coisa de linfócito T virgem, que é a mesma coisa de linfócito T naive, que são células que ainda não foram apresentadas a antígenos. Então, como são células funcionalmente imaturas, elas são chamadas de naive, ou virgens, porque ainda não foram expostas a antígenos, então elas nunca executaram a sua função de fato. Ficou claro? Sim, é porque os nomes são meio parecidos, aí tem conceitos que parecem uma coisa e não é. Tipo, ali está escrito, apresentam antígenos, mas aí eles não tiveram contato com antígenos, aí essas coisas dão uma embolada na cabeça. Entendi. E eu só piorei, né? Mas então vamos até recapitular, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, a pergunta que a Brenda fez está correta. Linfócitos T imaturos são os linfócitos T naive, que são células que nunca foram expostas a antígenos. Então, qual é o papel das células dendríticas? Expor antígenos a essas células imaturas, para que, caso haja o reconhecimento, elas se tornem maduras, funcionalmente ativas. Então, é exatamente esse o contexto das células dendríticas atuarem como APCs. Elas vão apresentar antígenos e, caso haja o reconhecimento, essas células imaturas tornam-se maduras, funcionalmente maduras.
Então, células dendríticas são células com várias projeções membranosas. E o que elas fazem? Quando elas detectam em algum desses locais onde elas estão presentes a presença de um determinado micro-organismo ou partícula infecciosa, elas também vão digerir determinadas partes dessas partículas infecciosas ou micro-organismos e elas passam a expor nas suas extremidades esses antígenos. E uma vez que elas exponham nas suas extremidades esses antígenos, essas células se tornam móveis. E quando elas se tornam móveis, elas então migram ao encontro dos linfócitos T imaturos. Existem outras células que atuam como apresentadoras de antígenos? Sim, existem. Por exemplo, macrófagos e linfócitos B. Essas células irão atuar como apresentadoras de antígenos para linfócitos T, CD4+. E nesse caso, como elas estão atuando como apresentadoras de antígenos, necessariamente essas células T também são imaturas, ou seja, nunca reconheceram nenhum antígeno. Quando nós falamos das células TCD8, as células que podem atuar apresentando antígenos são células nucleadas, porque recapitulando, os linfócitos TCD8, eles vão reconhecer antígenos que são expostos, que são apresentados pela própria célula infectada. Então, nesse caso, praticamente qualquer célula nucleada infectada pode expor o antígeno do micro-organismo na sua superfície e apresentá-lo ao linfócito TCD8. Então, é por isso que a gente diz que as células nucleadas, quando infectadas, podem atuar como APCs de linfócitos TCD8, certo? Agora, entrando nos linfócitos, já que a gente estava falando de linfócitos T imaturos, linfócitos B, agora a gente vai entrar nos linfócitos. E só para deixar claro, linfócito é um tipo de leucócito, que também é considerado célula, também faz parte da composição das células brancas do sangue. Então, linfócitos. Temos essencialmente duas grandes populações de linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T. Ambos se formam a partir de precursores comuns lá na medula óssea. E uma vez que esses precursores eles se desenvolvam numa linhagem de linfócitos B ou numa linhagem de linfócitos T, cada população de linfócito passa a expressar uma determinada especificidade antigênica. Ou seja, quando essas células adquirem os seus receptores de antígenos, cada população de linfócito vai ter um receptor para antígeno diferente. E cada receptor para antígeno vai ter uma especificidade diferente. Então, como cada população tem um receptor que reconhece uma determinada coisa, acaba que a gente tem uma grande variedade, uma grande diversidade de receptores. E como isso é possível? Como que essa grande variedade e especificidade é possível? Exatamente pelo fato que a especificidade dos receptores antigênicos é determinada por recombinação gênica, ou seja, há constantemente o rearranjo dos genes que codificam para os receptores de antígenos dos linfócitos. E como essa recombinação é um evento aleatório, ao acaso, então ela acaba gerando uma grande diversidade de receptores para antígenos. Então é por isso que os linfócitos do nosso organismo são capazes de reconhecer uma grande variedade de antígenos. Ficou claro? Posso dar continuidade? Então eu vou continuar. Então, como que seria o processo básico de formação dos linfócitos? Como eu falei anteriormente, linfócitos B e linfócitos T surgem a partir de um precursor comum lá na medula óssea. A depender do estímulo químico aos quais esse precursor é submetido, algumas células se comprometem com o que a gente fala com uma linhagem de linfócito B e outras células se comprometem com uma linhagem de linfócitos T. Essas linhagens comprometidas migram para o que a gente chama de órgãos linfóides geradores. Órgãos linfóides geradores que são a medula óssea para as células B e o timo para as células T. Então, voltando aqui na imagem, essas células comprometidas com uma linhagem de linfócitos B migram para a medula óssea. E aquelas comprometidas com uma linhagem de células T migram para o timo.
o que acontece nesses órgãos linfóides geradores, que também podem ser chamados de órgãos linfóides primários ou órgãos linfóides centrais? Nesses órgãos linfóides geradores, os linfócitos vão adquirir os seus receptores para antígenos. Então, quando os linfócitos saem dos órgãos geradores, eles já possuem os seus receptores antigênicos. Tanto é que a gente está vendo aqui, são células que já possuem os seus receptores para antígenos. Mas por que eles são chamados de imaturos? E isso até é um ponto importante para vocês prestarem atenção, porque às vezes no livro ele usa maduro e imaturo ao mesmo tempo e pode ficar um pouco confuso. Porque o que acontece? Esses linfócitos, quando saem daqui, eles são considerados maduros do ponto de vista morfológico, ou seja, eles são maduros porque eles já são definidos como células B ou como células T e pelo fato de já possuírem o receptor para antígeno. Porém, eles são ditos imaturos porque nunca foram ativados por um antígeno, eles nunca reconheceram um antígeno. Então, esse imaturo se refere exatamente ao fato de serem imunologicamente imaturos, funcionalmente imaturos, tá? Então, é por isso que a gente fala que os linfócitos, quando saem dos órgãos geradores, são imaturos. Então, vamos lá. Saíram dos órgãos linfóides, tivemos a geração de linfócitos imaturos. Esses linfócitos imaturos, agora, irão migrar através do sangue ou da linfa para os órgãos linfóides periféricos. E esses órgãos linfóides periféricos é exatamente o local que vai permitir a ativação por exposição a antígenos. Então, órgãos linfóides periféricos como linfonodos, baço, tecidos linfóides mucoso e cutâneo são exatamente os locais onde há a circulação de antígenos. Então, essas células imaturas, os linfócitos imaturos, migram para os órgãos linfóides periféricos, onde há a possibilidade de reconhecimento antigênico. Havendo o reconhecimento antigênico, os linfócitos tornam-se ativos, funcionalmente ativos, e essencialmente se dividem em duas subpopulações, os linfócitos efetores e os linfócitos de memória. Quando a gente fala em linfócitos efetores, quer dizer que a gente agora vai ter, de fato, as células B e as células T funcionalmente ativas. Os linfócitos B, só para recapitular, são as únicas células capazes de produzir anticorpos. E como são as únicas células capazes de produzir anticorpos, são as mediadoras da imunidade humoral. E só a título de curiosidade, esse B de linfócitos B, ele se refere a um órgão que existe apenas em aves, a bursa de Fabricius. Então, como os anticorpos, essas células, na verdade, foram inicialmente identificadas nesse órgão de aves, o termo B pegou. Só que humanos, nós não temos essa bursa de Fabricius, nem outro órgão com uma função parecida. Mas como o nome já tinha sido adotado e tinha pegado no meio científico, acabou que ficou linfócito B para todo mundo. Quando nós chegamos nos linfócitos T, uma vez que haja a ativação pelo antígeno, essa célula vai se diferenciar essencialmente em duas subpopulações. As células TCD4 ou células T auxiliares, que são células que produzem citocinas, que, como eu falei lá no começo, são proteínas que vão atuar em outras células na resposta imunológica, e células TCD8, ou células T citotóxicas, que são aquelas células que irão matar diretamente outras células infectadas por patógenos intracelulares. Então, quando a gente fala que houve a formação de linfócitos efetores, aqui essencialmente nós vamos ter a formação de linfócitos B, produtores de anticorpos, serão ativados a produzir anticorpos, e linfócitos T, que são ativados a se diferenciar em células TCD4 e células TCD8. Agora, quando a gente fala em linfócitos de memória, nós estamos falando de células que são chamadas de quiescentes, ou seja, são células que não são funcionalmente ativas, elas não vão atuar diretamente na resposta imunológica. Então, essas células elas sobrevivem
sem a exposição a antígenos e, quando necessário, elas vão responder a uma reinfecção de forma mais rápida e intensificada. Então, esse é o papel de células de memória, guardar uma determinada informação antigênica para que, numa reinfecção, essas células sejam capazes de ser ativadas mais rapidamente e proporcionar uma resposta mais rápida. Agora, só um pequeno parênteses para a gente comentar um pouco sobre as células natural killer. As células natural killers... Oi. É que eu perguntei aqui no chat. Os linfócitos T, como a senhora falou do B lá, das aves, o T é do time justamente por conta do timo? Exatamente. Tá certo. Então, as células natural killer, elas são células da imunidade inata, da imunidade natural. Elas atuam essencialmente lá. Porém, elas são chamadas de células linfóides inatas. E por quê? Porque elas apresentam uma morfologia e função similar aos linfócitos T. Tanto é que elas também se originam a partir de um precursor comum aos linfócitos T. Mas qual a diferença delas para os linfócitos T propriamente ditos? Exatamente o fato de não possuírem os mesmos receptores para antígenos que os linfócitos T. Então, elas são chamadas de células linfóides pelo fato de se originarem de um precursor comum, porém, como elas não apresentam o mesmo receptor para antígenos que os linfócitos T, elas não são consideradas linfócitos, elas são células natural killer. E são células que atuam na imunidade inata, na imunidade natural. Então já é mais um ponto que as torna diferentes dos linfócitos T. Agora, entrando nos tecidos e órgãos linfóides, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os órgãos linfóides geradores e os órgãos linfóides periféricos ou secundários. Então, os órgãos linfóides geradores são aqueles nos quais haverá a aquisição e expressão de receptores de antígenos. Como nós vimos anteriormente, a medula óssea é esse órgão gerador para as células B e o timo é esse órgão gerador para as células T. Então, eu até coloquei essa expressão aqui para tentar facilitar um pouco essa distinção entre o termo maduro e imaturo, que quando eles saem dos órgãos linfóides geradores, essas células, esses linfócitos, eles são maduros por fora, porque eles já apresentam um receptor para antígeno, mas eles são imaturos por dentro, porque eles ainda não são funcionalmente ativos. Então, quando essas células saem dos órgãos linfóides geradores, elas migram para os órgãos linfóides periféricos, principalmente para os linfonodos e para o baço. E por quê? Porque será nesses órgãos onde haverá a circulação de antígenos e, portanto, a possibilidade dessas células reconhecerem algum antígeno que esteja circulando nesses órgãos. Havendo reconhecimento antigênico, o reconhecimento receptor de antígeno, o linfócito torna-se funcionalmente ativado e passa a exercer as suas funções de defesa do organismo. Entrando de fato agora nos órgãos linfóides, a gente vai ver, não vamos aprofundar qual é a função de cada um deles, onde que se concentra, qual é a citocina que age, não, é só mesmo uma visão geral. Então, começando pela medula óssea, a medula óssea é o centro de geração da maior parte das células sanguíneas maduras circulantes. Então, nós até vemos aqui na imagem que é a partir de precursores na medula óssea que se formam linfócitos, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, as plaquetas e também os basófilos. Então, como a medula é esse grande centro gerador, ela é o local central da hematopoese. Hematopoese é exatamente esse processo de formação de células sanguíneas. Além disso, ela também é ela também é o local de formação lá dos precursores das células B, das células T, e também é o local de maturação das células B, dos linfócitos B. Então, só para gravar mesmo assim, grudar na cabeça de vocês, a medula óssea é o local onde as células B adquirem os seus receptores antigênicos. E um ponto interessante é que quando há algum dano na medula óssea ou uma sobrecarga na produção, na verdade, quando há uma demanda excepcional da produção de células sanguíneas, pode ocorrer
hematopoese extramedular, ou seja, a formação de células sanguíneas fora da medula óssea. E os principais centros de hematopoese extramedular são o fígado e o baço. Nesse sentido, quando as células B se tornam maduras lá na medula óssea, quando elas adquirem o seu receptor antigênico, elas migram para os órgãos linfóides periféricos. Nesse sentido, o timo tem um papel bem parecido, só que agora para os linfócitos T. Então, o timo, local de maturação das células T, é um órgão bilobado. O que é um órgão bilobado? É um nome muito bonito para dizer que ele é um órgão com duas partes, com duas divisões. Um lobo, outro lobo. E cada lobo é formado por vários lóbulos, ou seja, por divisões menores. Então, cada uma dessas constrições aqui pode ser considerada um lóbulo, que são esses compartimentos menores em cada lobo. E em cada lóbulo, nós vamos ter um córtex e uma medula. Então, o córtex seria essa porção mais externa do timo e a medula a porção mais interna. Quando os linfócitos T estão no timo, eles são chamados de timócitos. E por timócitos, nós entendemos justamente os linfócitos T em vários estágios de maturação, em vários estágios de amadurecimento. O interessante é que o início desse processo de maturação acontece no córtex. Então, o córtex tende a ser um local com muita concentração de linfócitos. Já a medula é o local que concentra mais as células T amadurecidas. E como, uma vez que as células T tenham os seus receptores antigênicos, elas logo saem do timo em direção aos órgãos linfóides periféricos, esse local não concentra tantas células quanto o córtex. Mas o timo, em sua essência, é o local de maturação das células T. Quando nós entramos nos órgãos linfóides periféricos, nós então temos os linfonodos e o baço. Então aqui nós vamos começar com os linfonodos, ou gânglios linfáticos, só para ninguém achar que são duas coisas diferentes. Gânglio linfático, linfonodo, mesma coisa. Então, o sistema linfático como um todo é um grande, poderia até ser considerado um grande órgão, né? Mas é um grande sistema, é um grande trato que coleta antígenos microbianos e os conduz para os linfonodos. Esses antígenos, eles podem ser levados aos linfonodos tanto através das células apresentadoras de antígenos, quanto independentemente delas. Alguns antígenos solúveis que conseguem ser transportados mais facilmente através da linfa, eles conseguem chegar a esses órgãos linfóides periféricos, independentemente de células dendríticas ou de células apresentadoras de antígenos. Nesse sentido, os linfonodos são órgãos encapsulados e altamente vascularizados. E como nós vemos aqui na imagem, são órgãos distribuídos por todo o corpo. Como normalmente os agentes infecciosos tendem a penetrar no organismo pela pele, acaba que eles sempre encontram um linfonodo ali perto. Então, a gente pode entender que os linfonodos são estrategicamente posicionados para poder captar antígenos de micro-organismos assim que eles invadam o corpo. E como seria a estrutura do linfonodo? Calma, não precisa se assustar com essa imagem. São poucas coisas que eu quero que vocês concentrem aqui. A primeira delas é o córtex, que seria essa grande região, que é o local, propriamente dito, de concentração de linfócitos. E o interessante é que no córtex do linfonodo, células B e células T são mantidas segregadas, separadas, cada uma no seu quadrado. Então, os linfócitos T, eles são mantidos numa área denominada de paracórtex, que também é chamada de zona de células T. Já os linfócitos B se concentram nos folículos, que também são chamados de zona de células B. Esses folículos, que seria essa região mais azulada aqui, em determinadas situações, ele pode se tornar maduro a partir do estímulo antigênico. Mas quando isso não acontece, quando eu tenho apenas o folículo natural, ele é um local de concentração de células B virgens, naive e maturas. Quando ocorre esse estímulo antigênico,
eu tenho a formação do centro germinativo. Então, a gente já pode até entender que o centro germinativo seria essa região no interior do folículo. Então, o centro germinativo, ele se desenvolve a partir da presença de antígenos. E como é essa região que vai concentrar antígenos, é aqui onde pode ocorrer a ativação das células B, porque é aqui onde as células B podem encontrar o antígeno para o qual os seus receptores foram feitos. Uma vez ativadas, essas células B irão entrar em expansão clonal. Expansão clonal é exatamente a geração de vários clones, e aqui é o clone no sentido bruto da palavra mesmo, vão ser geradas várias células idênticas entre si, que respondem especificamente contra aquele antígeno reconhecido. Então, a partir desse momento, haverá a seleção de células produtoras de anticorpos e, concomitantemente, a produção de células B de memória. Então, quando eu tenho a ativação de linfócitos B ou T, eu sempre vou ter aquela população que vira células efetoras e eu sempre vou ter uma parte que é separada para virar células de memória e, assim, mediar uma resposta mais intensa em caso de reinfecção. Mas o que faz com que as células T e as células B se concentrem em áreas distintas nos linfonodos? São as substâncias químicas chamadas quimiocinas. Quimiocina é um nome que deriva da contração, da junção do termo citocina quimioatraente. E o que elas vão fazer? Elas vão direcionar a migração dos linfócitos. Então vamos lá. Quimiocinas, citocinas quimioatraentes. O nome atraente não está aqui ao acaso. Diferentes quimiocinas são produzidas nas zonas de células B e nas zonas de células T. E células B e células T apresentam receptores para quimiocinas. E cada um desses receptores vai reconhecer a sua quimiocina particular. Então, os receptores das células B vão reconhecer as quimiocinas produzidas nas células B. E os receptores de quimiocinas nas células T vão reconhecer as quimiocinas produzidas na zona de células T. E essas citocinas produzidas nessas diferentes regiões irão atrair a migração das células B e das células T exatamente para o local onde elas são produzidas, onde elas se concentram. Então, como cada tipo de célula reconhece um tipo de quimiocina e cada quimiocina é produzida num local, elas acabam sendo atraídas para locais diferentes nos linfonodos. E por que essa segregação é importante? Para que cada população de linfócito encontre as APCs apropriadas. Por quê? Porque eu tenho um tipo de APC que é ideal para os linfócitos T, que são as células dendríticas. Então, essas células dendríticas também serão atraídas especificamente para essa zona de células T. Já as células que atuam apresentando antígenos para as células B são chamadas de células dendríticas foliculares. Mas a gente vai ver mais informações sobre elas um pouquinho mais para frente. Basta entender a diferença entre essas células apresentadoras de antígenos. Então, as células dendríticas foliculares, que são as APCs para as células B, também serão atraídas e irão se concentrar na zona de células B. Então, cada população vai interagir com a sua APC adequada. Concluindo, então, é exatamente por esses fatores que interferem na apresentação dos antígenos e no reconhecimento dos antígenos, que é importante manter essas células segregadas, separadas, certo? Entrando agora na parte final, bem rapidinho. Professora, Oi. licença. Pode Só para falar. ver se eu entendi, então. Então quer dizer que as células apresentadoras elas também vão reconhecer as quimiocinas? Isso, exatamente. Cada célula apresentadora, a célula dendrítica e a célula dendrítica folicular, também vai ter receptores para quimiocinas. E esses receptores não necessariamente são idênticos aos das células B ou das células T, tá? Eles simplesmente vão reconhecer as mesmas quimiocinas e vão ser atraídos para os mesmos locais que células B e células T. Entendi. Deu para entender? Obrigado. De nada. Sim. E agora, para finalizar, o baço. O baço, que também é um órgão linfóide periférico, sendo um órgão altamente vascularizado e que, entre outras funções,
atua na remoção de células sanguíneas velhas e danificadas. O baço, uma vez que ele é um local de concentração de antígenos, ele, então, também, assim como os linfonodos, é interpretado como local de início de respostas imunes adaptativas, por todos aqueles fatores que eu comentei anteriormente com vocês. O que vale para os linfonodos, essencialmente também vale para o baço. Tanto que o baço é dividido em duas áreas principais, a polpa vermelha e a polpa branca. A polpa vermelha é essa parte aqui que, na verdade, nem está vermelho, né? Está mais rosinha, mas enfim, é um local de concentração de pequenos vasos sanguíneos. Já a polpa branca é um local de concentração dos linfócitos. E como eles costumam colocar que os linfócitos ficam amontoados, agregados, muito próximos entre si, eles acabam formando essa massinha branca, digamos assim, no baço. Tanto é que não é à toa que eles são chamados de células brancas do sangue, né? Então, quando eles ficam presentes em muita concentração, acaba dando esse aspecto um pouquinho mais esbranquiçado, que se torna contrastante com o fundo vermelho. Mas, entre polpa vermelha e polpa branca, o que é importante para esse contexto que nós estamos trabalhando aqui hoje é a polpa branca, porque é lá onde haverá, de fato, a circulação de antígenos a serem apresentados para os linfócitos. E, muito parecido com o que nós vimos anteriormente para os linfonodos, aqui também existem zonas de células T e zonas de células B. Então, no baço, linfócitos T e linfócitos B também ficam em áreas separadas, em áreas segregadas. Então, cada população de linfócito T, linfócito B, irá migrar para uma região diferente da polpa branca, onde serão expostos aos antígenos que podem desencadear a ativação dessas células. Alguma dúvida? Até o momento? Como vocês estão? Aqui a gente encerra a primeira parte do que nós vamos trabalhar hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Agora é com vocês. Oi. Aquela